Durante meses, tudo ficou em silêncio. O objeto feito por humanos mais distante da história, Voyager 1, estava à deriva sozinho no abismo, enviando de volta apenas dados sem sentido. Após 45 anos de exploração revolucionária, parecia que a jornada finalmente havia chegado ao fim, até agora. De repente, o sinal voltou, coerente, claro, impossível, e os dados que trouxe deixaram os cientistas em choque. E um físico vencedor do Prêmio Nobel fez um alerta assustador. Isso muda tudo. Podemos estar diante de algo que não deveria existir. O que a Voyager 1 encontrou na borda do espaço interestelar? E por que alguns especialistas sussurram que isso pode ser a chave para o maior mistério cósmico de todos? Fique conosco, porque isso não é apenas uma missão espacial. Pode ser a primeira mensagem do desconhecido. Lançada em 1977, a Voyager 1 foi construída para durar poucos anos, talvez uma década. Em vez disso, sobreviveu por 45 anos no ambiente mais hostil imaginável. Passou por Júpiter, por Saturno e então foi lançada para o espaço profundo, além dos polos dos planetas, graças à gravidade. Mas o que tornou essa missão possível não foi apenas a engenharia brilhante, foi uma coincidência cósmica que acontece uma vez a cada 176 anos. Os planetas estavam perfeitamente alinhados, permitindo que os engenheiros usassem a gravidade para lançar a Voyager de um mundo ao outro, economizando energia e acelerando a mais do que se pensava ser possível. Chamaram isso de Grande Tour, e funcionou. Hoje, a Voyager 1 está a mais de 22 bilhões de quilômetros da Terra, viajando por um lugar onde nenhum sinal humano jamais havia alcançado, até que a própria Voyager enviou um de volta. E o que ela enviou não faz sentido científico. Após meses de dados corrompidos, algo mudou. A Voyager 1 começou a transmitir informações legíveis novamente. Mas desta vez, os dados não eram apenas estranhos, eram impossíveis. Os cientistas detectaram flutuações incomuns de plasma, mudanças nos campos magnéticos e um aumento inesperado na densidade de partículas. Mas o mais chocante, essas leituras não se comportam como nada já medido no espaço interestelar. Um físico comentou: "É como se a nave não estivesse mais apenas fora do sistema solar, está fora de algo completamente diferente." Além disso, a orientação dos raios cósmicos, a direção das linhas magnéticas, tudo está desalinhado, como se a Voyager tivesse cruzado para um novo tipo de espaço. E nenhum modelo atual da física interestelar consegue explicar o que está sendo observado. É como se as regras da realidade estivessem mudando. Quando a Voyager 1 cruzou a heliopausa, o limite externo da influência do Sol, acreditava-se que ela havia entrado no vazio do espaço interestelar. Mas os dados agora mostram que essa região está longe de ser vazia. A Voyager está detectando turbulência, ondas de plasma e tempestades de partículas carregadas que parecem não ter fonte consistente. Pior ainda, há anomalias gravitacionais. A nave parece derivar levemente de forma inexplicável, como se estivesse sendo influenciada por forças que não conseguimos detectar. Não está sendo puxada por estrelas, não está colidindo com asteroides. Então, o que está causando esse movimento sutil, mas mensurável? Alguns acreditam agora que a Voyager entrou em uma região de transição, um espaço liminar entre o que conhecemos e o que está além. Um lugar onde nossas leis da física podem não se aplicar. Durante anos, a maioria da comunidade científica foi cautelosa. Estudaram, observaram, debateram. Mas agora, um renomado físico ganhador do Prêmio Nobel fez uma declaração rara e inquietante. A Voyager 1 está detectando padrões que não podem ser reconciliados com os modelos atuais do universo. Podemos estar vendo evidências de outro domínio, outra estrutura do próprio espaço. Ele parou antes de chamar isso de outra dimensão, mas muitos já se perguntam: será que a Voyager 1 está roçando a borda de algo completamente diferente?
Um multiverso? Uma fronteira de um espaço simulado? Ou até mesmo os limites de uma estrutura cósmica artificial que ainda não conseguimos conceber? Entre os novos dados, os cientistas descobriram uma flutuação rítmica, um pulso vindo de uma região pela qual a Voyager 1 passou recentemente. Esse sinal não é ruído de fundo natural, é estruturado, temporizado, repetitivo. Inicialmente foi descartado como interferência ou falha nos instrumentos, mas o padrão era consistente, sem corresponder a nenhum fenômeno estelar conhecido. Não era de um pulsar, nem de um quasar, nem de nenhuma fonte conhecida de radiação. Então veio a constatação inquietante: o pulso parece reagir. Em certos momentos, ele aumentava ligeiramente após cada transmissão de dados da Voyager, como se algo lá fora estivesse ouvindo e respondendo. Um dos engenheiros que trabalha na decodificação dos sinais recentes da Voyager fez uma observação curiosa. Ao visualizar as variações do campo magnético em um modelo 3D ao longo do tempo, uma forma começou a surgir. Não era aleatória, não era ruído, era uma estrutura espiralada, com simetria quase perfeita. Alguns acreditam que pode ser uma malha gravitacional, uma grade cósmica além da nossa compreensão atual. Outros vão além, sugerem que pode ser a assinatura de uma estrutura artificial, muito além do nosso sistema solar ou até do nosso universo. De qualquer forma, não há precedentes na astrofísica. E mesmo assim, a Voyager 1 voou diretamente por ela. Os sistemas internos da Voyager 1 vêm se comportando de maneira estranha, mas não como se esperaria de uma nave antiga. Seus sensores de orientação internos relatam posições conflitantes ao mesmo tempo, como se a nave existisse em mais de um espaço de coordenadas simultaneamente. Mais bizarro ainda, o sinal da Voyager mostrou variações sutis, mas mensuráveis, na velocidade de transmissão, sugerindo que ela pode estar atravessando regiões onde o tecido do espaço-tempo está distorcido. Isso não é apenas desgaste dos instrumentos. Alguns cientistas estão agora propondo, discretamente, que a Voyager entrou em uma região de espaço com dimensão variável, um conceito que antes vivia apenas nos quadros negros da física teórica. Agora é real, e a Voyager está bem no meio disso. Quando a Voyager foi lançada, nunca foi planejado que ela deixasse o sistema solar. Sua missão principal era observar os gigantes gasosos e depois simplesmente flutuar. Mas agora, mais de 4 décadas depois, ela está fazendo algo muito mais profundo, revelando a verdadeira forma da realidade. O que começou como uma jornada além dos planetas se transformou em uma viagem ao coração da arquitetura desconhecida do universo. E aqui está a ironia. A espaçonave que carrega o disco de ouro, a mensagem da humanidade para o cosmos, pode ser a primeira a receber uma em troca. A Voyager 1 nunca deveria ter ido tão longe. Foi lançada com tecnologia dos anos 1970, com menos capacidade de processamento do que um relógio digital, e destinada a estudar planetas que pensávamos compreender. Mas agora, 45 anos depois, ela envia de volta dados que estão forçando ganhadores do Nobel a repensar a própria natureza do universo. Um pulso que se comporta como um sinal, uma forma oculta no ruído magnético, glitches espaciais que sugerem realidades múltiplas, e uma jornada que agora parece menos uma fuga do nosso sistema solar e mais um encontro com algo diferente, algo antigo, algo além da física, algo que observa. A espaçonave destinada a ser nossa embaixadora para as estrelas pode ter encontrado a borda da realidade, ou pior, algo do outro lado dela. Então, agora nós perguntamos: a Voyager 1 ainda está explorando o espaço, ou está revelando que o espaço, como pensávamos que conhecemos, já acabou? Conte pra gente o que você acha nos comentários. A Voyager realmente cruzou para uma nova dimensão do espaço? Ou estamos apenas começando a ver os primeiros sinais de que nunca estivemos sozinhos no universo? Inscreva-se e ative as notificações, porque a próxima transmissão da Voyager pode ser a mensagem que estamos esperando desde o início dos tempos.